Então, voltamos na segunda parte da nossa live. Estamos discutindo eu, professor Herbert Aurélio e professor Túlio Pascal, do Instagram, Bagatelas Literárias, a obra fantástica do Lima Barreto chamada Os Brusundangas. Então, gente, vale a pena participar dessa discussão, porque vocês vão entender problemas que nós brasileiros enfrentamos até hoje, como corrupção, como questão de patriarcalismo, clientelismo, desculpa, não patriarcalismo, clientelismo quase que não sai, a economia deficitária e o povo pagando aí as contas, de governantes muitas das vezes inescrupulosos, tá? E aí o autor, então, Lima Barreto, ele problematiza na obra Os Brusundangas essa análise sobre a condição do país, do país que a gente ainda enfrenta até hoje, tá? Tô só esperando o professor Túlio entrar para a gente dar prosseguimento. Na primeira parte, ele fez uma análise excelente aí da obra Os Brusundangas. Quem perdeu, assista lá, já está salvo, Assista a primeira parte. O professor Túlio, então, fez uma análise maravilhosa aí de alguns aspectos da Brusundanga. E aí eu vou aceitar ele aqui para a gente dar prosseguimento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, gente. Sintam-se à vontade. Só esperando ele entrar aqui para a gente dar prosseguimento. Voltamos. Lá, de novo. Professor Túlio, tem um rapaz que fez ele perguntou sobre um livro, um autor que você citou, mas eu acho que ele não entrou ainda. Ele perguntou assim, Jacques, o que eu anotei aqui para você falar depois. Aí eu vou ver se ele entra aqui vou ver se ele entra aqui para você falar, tá? Tá. Eu já registrei essa solicitação dele da bibliografia. Ah, tá. Beleza. Sim, sim. Bom, e a gente prossegue agora de onde parou? Ou... Isso, vamos prosseguir aqui de onde nós paramos. No caso, a gente estava Bom, conversando, no primeiro bloco, finalizamos lá sobre a questão dos políticos, e de uma parte da obra, gente, só contextualizando aqui para quem perdeu, tá? Que o Lima Barreto, ele mostra lá no comecinho do século XX que médicos, advogados, engenheiros que tinham um poder muito grande na sociedade do Rio de Janeiro, no Brasil de então, eles conseguiam aí ter algumas regalias, Eu não diria nem algumas, eu diria praticamente todas as regalias, Vamos ter que usar aí o pronome todas, porque era isso. E aí ele mostra que essas pessoas elencadas, elas conseguiam favores, Conseguiam pagar, às vezes, uma dívida, No caso, alguma... Deu um branco aqui na palavra. Alguma... Como é que o governo cobra da gente? imposto? Imposto, algum Imposto? imposto ali com valor, às vezes, até irrisório, até às vezes não pagava, enquanto a população, ela praticamente, ela não tinha como para onde fugir, Ela tinha que pagar esse imposto sem ter nenhuma espécie de ônus, É ônus, que o pessoal fala? É isso. Sim, a economia, de como funciona a economia nos Brusundangas, está muito atrelado a uma concepção política de patrimonialismo, como eu estava dizendo na primeira parte, em que as pessoas de situação, que para o Lima ele usa essa expressão de situação, que quer dizer as pessoas do governo, as pessoas vinculadas ao governo, familiares, amigos e conhecidos. Então, o patrimonialismo ele transforma o Estado, o público, numa extensão das posses daquele que governa. E isso significa que aquele que governa, ele vai elaborar políticas que favoreçam os dele. Nada muito diferente do que a gente tem vivido aí nos últimos Isso. 2, 3 anos. E aí o que acontece? Eu estava mencionando como funciona a economia desse país e a implicação política que isso tem. Eu estava mencionando o personagem, que é um personagem muito importante para a compreensão da relação entre política e economia no livro, que é o doutor Doutor Carpatoso? Carpatoso. Isso, doutor Isso, doutor Carpatoso. Carpatoso.
o Dr. Carpartoso, ele é bastante hipócrita, porque ele, no ambiente público, ele defende que o país já sofre demais com o peso dos impostos, mas na Câmara ele defende a implementação de impostos, né? E acontece que quando ele inclusive começa a fazer relatórios e ele vai se destacando até virar ministro da Fazenda. Quando o doutor Bencar Partoso ele vira ministro da Fazenda, a primeira decisão dele é aumentar os impostos. Ele mais do que dobra impostos de alguns itens essenciais para o dia a dia da população mais pobre, por exemplo, e que não tem como a população viver sem, como querosene, fósforo, carvão, feijão, mandioca, farinha. E o bem capartoso, ele taxa isso um pouco mais do que o dobro nesses bens alimentícios e nesses itens de consumo essenciais para o dia a dia dos brusundanguenses. Mas, Inclusive, por outro né, lado, Túlio, só fazendo um comentário, quando é assim, quando a gente vai lendo essa obra, a gente se sente assim mesmo, às vezes até com raiva de algumas situações que ele menciona, né? Quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei assim com os nervos à flor da pele, porque eu não conseguia, tipo assim, digerir, né, engolir essa ideia aí desse político tão irresponsável, né, tão cara de pau, que ele aumentou os preços aí dos alimentos, né, dos víveres, né, como o pessoal fala, para a pessoa se alimentar. E aí, isso aí foi uma forma de eles tentarem salvar o Brasil, né? E aí, quem que pagava a conta? Quem que se lascava, né? Era a população mais pobre, enquanto os políticos lá de boa, né? De camarote, indo para teatro, tendo dinheiro, tendo regalias, né? Enquanto a população lá embaixo se lascando, trabalhando, né? Para poder se alimentar. Eu achei isso um absurdo quando eu li essa obra, né? Nessa parte, porque quando a gente vai lendo aí algumas situações que o Lima vai elencando, é natural, gente. A literatura ela também proporciona isso na gente, né? A gente também fica com raiva, né? A gente também se incomoda com algumas situações aí que são apresentadas, né? Então, um livro aí que ele faz realmente a gente pensar sobre essa situação, sobre essa alienação que a gente vive até hoje, né? Inclusive, aqui, por exemplo, onde eu moro, Túlio, eu não sei aí, aqui no Pará, para você ter uma ideia, aqui tem hidrelétrica, né, no estado, né, do Pará, mas a conta de energia, ela é um absurdo. Você, às vezes, paga uma conta de 300, 400 reais para usar uma casa que tem praticamente só luz, geladeira e televisão, né, e ventilador. Olha a situação, que eu acho assim meio que absurdo, né, da nossa situação aí, dessa questão mais política. Quem paga no final das contas, gente, sim. é o povo, em suma, tá? Não, não é só os brusundangas que pagam caro nos alimentos do dia a dia, como a carne, né? É muito curioso que um país como o Brasil, e aí não os brusundangas, mas o Brasil, como o Brasil ele tem mais cabeça de gado do que cabeça de humanos, mas tem um preço super caro no quilo de carne. Há uma série de problemas aí. Então, esse problema ele é muito similar no que acontecia no que acontece na trama da história de Os Brusundangas, em que os pobres eles pagam muito caro, muito imposto nas coisas do dia a dia, como eu mencionei, fósforo, querosene, carvão. A questão do carvão eu vou voltar no próximo passo, que é um item muito exemplar desse problema do consumo no país. E, por outro lado, bem aí entra o patrimonialismo, né? Aquilo que eu já mencionei, do Estado, das pessoas de situação, do governo, transformar o Estado em um esquema de favorecer ele e os seus. Então, o que o Dr. Bencar Partoso, quando assume, né, o Ministério da Fazenda, ele taxa impostos em itens do dia a dia, mas ele mantém um imposto baixo para itens que não é a população que pega metrô que usa, como seda, veludo
seda, veludo e champanhe. Quem mora nos subúrbios carioca não usa esses itens. Mas é justamente esses itens que o Dr. Ben Carpatoso decide não aumentar. Ele aumenta feijão, ele aumenta arroz, querosene, fósforo, mandioca, farinha de mandioca. E é muito curioso porque a questão do carvão é muito curioso. Porque o carvão nos Brusundangas é abundante. O país é muito abundante em carvão, mas exporta isso da Inglaterra. Então, essa prática de comércio, que a gente conhece bem, de conseguir ter uma produção local, uma produção interna, mas não existe uma valorização da indústria nacional e ocorre uma exportação de coisas que o próprio país tem como matéria-prima. Então, os Brusudangas ocorre isso. Existe um imposto caro em carvão, o país é abundante em carvão, mas eles compram carvão da Inglaterra. Eu também achei isso um absurdo quando eu li a obra, né? Tipo assim, tem um elemento dentro do país, mas os caras, olha a mentalidade, gente, presta atenção. O cara vai pedir lá de fora, pagar e despender dinheiro público, né? Porque tudo é pago com dinheiros dos cofres públicos, e aí você traz de fora que o valor fica maior, né? Porque tem que vir de fora e tal, mas não se valoriza o de dentro, né? Que é isso que o professor Túlio Sim, está problematizando muito sim. bem. Os brusundanguenses, eles adoram aquilo que vem de fora. As ideias, a mentalidade deles não é uma mentalidade nacional. A literatura deles não é nacional, como eu havia dito na primeira parte. A literatura deles imitam um poeta da Sibéria, e eles imitam também as roupas de inverno deles. E eles também eles não imitam só a cultura, eles imitam a, a política, né, a Constituição, e eles não gostam muito das coisas nacionais, daquilo que é produzido dentro do próprio país. Né? O exemplo disso é o carvão. E quando o Dr. Bencar Partoso ele aumenta os impostos, um jornalista critica ele com a seguinte frase: ele fala assim, olha, mas a população vai morrer de fome. E a resposta que o Bencar Partoso dá, ela é de deixar qualquer um com uma dose de empatia perplexa. Eu vou até ver se eu acho aqui, né? Para vocês Sim, eu sentirem aí tenho na ela aqui, eu tenho pele, ela né? registrada Pode ir aqui. falando, Túlio. Sim, olha, o Ben Capartoso, quando então ele responde jornalista, essa crítica de muitas pessoas vão morrer de fome porque os impostos sobre esses gêneros alimentícios estão caros, ele diz assim, mesmo que viessem a morrer muitos, seria até benefício, visto que o preço da oferta é regulado pela procura. E desde que a procura diminua com a morte, a procura diminua com a morte de muitos, o preço dos gêneros baixará fatalmente. Ou seja, ele propõe um genocídio dos pobres. Né? Ele propõe um genocídio. Olha, os pobres não vão conseguir comprar o arroz e a querosene. Mas, olha, se eles morrerem, é bom que a demanda diminui. Se a demanda diminui, os preços caem. Há outros problemas que os jornalistas criticam ele, e o jornalista aparece aí nessa cena como uma voz crítica, né? E a gente sabe muito bem que os jornalistas hoje têm tido uma atuação muito crítica em relação aos da situação, e eles sempre escutam respostas absurdas de perguntas que eles fazem. Então, os jornalistas parecem que vivem numa situação muito complicada desde a época que o Lima Barreto escreve Os Brusundangos. E ele, inclusive, é criticado sobre o aumento dos preços das tarifas do metrô. Né? O jornalista questiona ele por que ele aumentou os impostos do metrô. Ele fala, olha, aumentar o imposto faz bem para a família tradicional brasileira, porque aí as mulheres de família não vão para a rua, não vão ser expostas, né, aos malandros que ali captura ela. Então, faz bem para a família. As pessoas não irem, não utilizarem o metrô. E a gente vive num país em que a gente virou uma convulsão por 25 centavos, né? E depois deu num golpe, mas enfim, não vem o caso. Mas
E os bruçundanguenses não reagiram a isso, né? Alguns jornalistas bem pontuais reagiram a isso. Que é como o Por causa professor da Robert falou, alienação, né? né, Túlio? Por causa daquela Eles pagam preço palavrinha-chave. sem reclamar, né? Eles pagam o preço sem reclamar. E é muito curioso como todo esse esquema de priorizar as pessoas do governo e as pessoas próximas a ele, como as pessoas que consomem champanhe, veludo e seda, ela é permanente dentro do país. Ela se reproduz continuidamente, porque o Lima menciona que quando a situação muda, ou seja, quando o governo muda, aqueles que criticavam a situação reproduzem a mesma coisa. E a gente lembra da concepção de ideologia do Karl Marx, né? Em que é, a classe que é dominada, Uhum. quando Quer ascende ao tomar o poder, acaba lugar reproduzindo da classe dominante. da classe dominante. Então, eu lembrei, quando eu li esse texto, eu lembrei muito do Marx, porque essa é uma reprodução constante no país, esse padrão é constante. As pessoas de situação usam o Estado para beneficiar os deles, e eles recebem crítica por isso, mas o próximo a assumir a situação faz a mesma coisa. Isso. E E, bom, acho que o interessante, Túlio, rapidinho, só fazendo uma ressalva, que isso quando acontece, né, de vir o outro, porque eles tentam, o Lima Barreto, ele problematiza na obra que tem político que às vezes consegue passar para o filho. Então, tipo assim, o cara terminou o mandato dele, né, vamos dizer que ele é um político aí poderoso, né, que ele está aí se valendo do dinheiro da população, como até hoje acontece. Aí o cara sai, vem lá o fulaninho da família dele, né? Vem o filho, vem o neto, vem não sei quem. Ou seja, vai passando de pai para filho a questão da corrupção, porque eles conseguem se manter no poder, né? De forma injusta, né? entende? Sim, o Lima, acho que ele critica aí a formação de oligarquias políticas, né? De dinastias. A gente sabe muito bem aqui que a gente tem as nossas próprias dinastias, né? No Nordeste, a gente não menciona o nome para evitar constrangimentos, mas a gente sabe quais são as nossas oligarquias. A gente sabe que o Uhum. Brasil também tem as suas Aqui também. dinastias. Então, mais outra semelhança com o Brasil de hoje. E, bom, acho que com isso a gente já pode fechar, né, a relação entre economia e política, como um conteúdo social que aparece na obra. Porque eu quero pegar esse aspecto dessa crítica social que a gente vem falando sobre a economia e a política, como elas funcionam no país dos Brusundangas, porque essa crítica social, esse conteúdo social é o que define o que o Lima Barreto chama de literatura militante, né, que é antípoda contrária à escola Samoyedas. Para quem não leu a obra, eu preciso contextualizar para vocês que o Samoyedas é uma escola literária dos Brusundangas e e a descrição dessa escola recebe um capítulo especial, que é o primeiro capítulo. E é um capítulo longo, é o mais longo dos capítulos dele, tem umas 20 páginas. E esse capítulo, o Lima, ele descreve vários aspectos dos poetas, dos Brusudangas, que é muito semelhante à própria sociedade, como imitativa, a gente já mencionou, a superficialidade, e, e eu quero mencionar também que, além dessa semelhança dos escritores com o resto dos outros setores da sociedade dos Brusudangas, o Lima Barreto usa a descrição dessa escola samoyeda, que é o expoente da arte no país, para criticar a própria literatura contemporânea a ele, que era esvaziada de conteúdos sociais. O Lima Barreto criticava bastante isso na literatura contemporânea a ele, principalmente ali ele tomava como bode expiatório Coelho Neto. Quem que é Coelho Neto? Coelho Neto é um contemporâneo a Lima Barreto, foi o maior escritor na época dele, chamado de Príncipe dos Prosadores. Depois de Machado, a época do início do século XX e na virada do século XIX para o século XX, tem dia que ele era o maior escritor brasileiro, foi o primeiro escritor brasileiro a concorrer ao prêmio Nobel, a ser cogitado a ganhar o Nobel. E esse Coelho Neto, ele era um exímio letrista. Ele tinha uma verborragia enorme. Ele conseguia escrever muito bem. Ele conseguia descrever uma tempestade
e te colocar dentro dessa tempestade e você sentir a tempestade. Mas era só isso. Ele se limitava a descrever poucas coisas da natureza e menos ainda as coisas sociais. E o que ele se concentrava era em descrever coisas que funcionavam dentro da aristocracia carioca. Por exemplo, a fulana, que é apaixonada pelo cicrano, mas o cicrano, apesar de ser doutor, é pobre, não tem posse. E aí o pai proíbe o casamento e aí a moça tem que ir atrás de um contato que ela tem para dar um emprego para o pretendente dela, para o pai dela aceitar e eles casarem e viverem felizes para sempre. Esse não é um enredo próprio do Coelho Neto, mas é um enredo que é típico da época, que o Lima Barreto usa num romance dele, né, que a gente mencionou aqui, que é Vida e Morte de Gonzaga de Sá, Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. Mas o Coelho Neto, o conteúdo da forma dele é esse padrão. A vida aristocrática carioca, esposas que fogem com seus amantes e o homem termina se matando. Geralmente é esse o padrão do Coelho Neto. O que o Lima Barreto faz é criticar isso. Dizer, olha, a literatura ela precisa ser militante. Ele diz que a literatura, os novos tempos pedem uma literatura militante. Ele escreve isso no prefácio do primeiro livro de contos deles, né, Histórias e Sonhos. E ficou conhecido como um texto expoente de uma literatura que os modernistas iriam retomar depois. Por isso que isso me faz ter uma alergia enorme quando chamam o Lima Barreto de pré-modernista. Porque, na verdade, ele foi o primeiro carioca moderno, né? Assim, os modernistas que a literatura oficial diz os modernistas paulistanos, mas também tem os modernistas cariocas, e o Lima Barreto é o seu expoente. Eu também Também não tem os concordo com o modernistas termo baianos. pré-modernismo, mas inventaram, né? O pré-modernismo ele não é nada, ele está entre alguma coisa, ele não é nem ele, mas também é alguma coisa, mas não é, porque ele é um pré, você não sabe bem o que é, mas ele tinha uma literatura muito clara e definida, que era oposta à literatura da época, que era uma literatura superficial, uma literatura que tinha uma forma, uma linguagem polida, um preciosismo linguístico muito acentuado, mas que os conteúdos sociais eram esvaziados. Isso porque isso para o Lima importa quando ele menciona os Samoedas, porque os Samoedas, a superficialidade dos Samoedas, de confiar, por exemplo, que as roupas deles é essencial para a qualidade técnica, isso mostra a superficialidade dos Samoedas. E para o Lima Barreto, a literatura contemporânea a ele é superficial, porque eles não se orientavam por um aspecto que para o Lima é fundamental. E eu leio, isso é uma frase dele. O fenômeno artístico é um fenômeno social. Essa é a frase do Lima. O fenômeno artístico é um fenômeno social. Para o Lima não tem isso de fazer arte só pela arte, de fazer um poema só por um poema, de fazer um livro só pelo livro. O Lima ele entende que a literatura ela tem uma missão de fazer uma crítica social, uma missão de mostrar para as pessoas que elas não devem parar de lutar enquanto não ter todos os seus direitos atendidos. Então a literatura ela tem uma missão social, ela tem uma função social, ela tem um objetivo, coisa que a literatura contemporânea ele não tinha. Então esse capítulo especial, eu imagino por que o Lima Barreto separou esse capítulo como um capítulo especial, porque porque importa, claro que importa para ele mencionar os problemas políticos que o país tem, dos Brusundangas, né, que a gente pode ler como o Brasil, isso é importante para ele, falar de política, economia, de autoridade, ele menciona muito o exército, zomba muito do exército, mas ele está mais... eu entendo que quando ele transforma a escola literária como uma escola, como um capítulo especial, ele está mostrando justamente que esse é o tema que mais importa para ele. Eu acho Fazer não só uma que... crítica, assim, Pode terminar, pode terminar. não, esse é o tema que mais importa para ele. Por isso que ele tem que ser definido como um escritor. Ele não é um cientista político, ele não é um historiador, não é um economista, ele é um escritor que faz ficção. Eu acho até que eu também concordo, sabe por quê, Túlio? Porque essa escola literária, né, do qual eles chamam aí Samoiedas, para quem não está entendendo e não leu a obra, se refere ao simbolismo, tá, gente? Simbolismo
Eu também me arriscaria a dizer ao parnasianismo por causa ali É, da questão da eu até, linguagem, muito eu embolada, até sabe? daria mais ênfase ao parnasianismo, Isso, eu né? também eu percebi isso pela leitura. Aí o que que acontece, Túlio? Ligando aí com o que você falou, essa crítica e esse capítulo maior é para justamente mostrar essa alienação, percebe? Não sei se você conseguiu compreender pela leitura, porque o parnasianismo e o simbolismo, a pessoa praticamente ela era alienada. Ela entendia questão de política de uma forma crítica? Não, porque a linguagem, por exemplo, do parnasianismo, quem é que entende? Praticamente só aquele que está escrevendo, né? Que inclusive até o Lima Barreto, ele ironiza e critica dentro da obra, né? Porque às vezes o cara lá, ele produz versos tão bem empolados que às vezes nem ele entende e muito menos aquele que está lendo, mas lá o pessoal está ovacionando, né? Batendo palmas como se aquilo ali fosse aquela coisa de outro mundo, aquela coisa fantástica, fenomenal. E aí ele problematiza que não tinha nada a ver, não era nada disso, né? Era uma escola aí praticamente alienada, uma escola que não servia para nada, entende? Porque Porque para o justamente era Lima para trabalhar a a arte questão tem da que ter uma função alienação, né? Que social. ele problematiza muito bem na obra. O Pode fenômeno, falar. essa frase dele, para mim, é uma frase fundamental, que ele conseguiu expressar a concepção de literatura dele em uma frase lapidar, que é o fenômeno artístico é um fenômeno social. Uhum. Não existe isso de fazer uma arte descolada da realidade, uma arte descolada da ambientação política. Né? É claro que você não vai falar de política como cientista político, porque as questões políticas ela entra dentro do texto. O exterior ele vai para o interior do texto e aí ele funciona organicamente dentro de um texto literário. Ele não é um texto político, cientista político, mas é um fenômeno social. E pro Lima, o escritor ele é um intelectual que tem esse compromisso de denúncia e de fazer uma crítica social, coisa que os samoedas não fazem. Né? Na verdade, os samoedas, a gente está aqui repetindo muitas vezes isso, eles eram uma escola extremamente superficial. Quando você falou, Albert, de que a linguagem dos parnasianos, dos simbolistas, são empolada, né, o que hoje se fala muito de preciosismo linguístico, né? Eles fazem da linguagem um grande primor, mas é só isso, é só a linguagem. Bom, se for uma experimentação linguística da linguagem, como a gente vê em James Joyce, eu acho que é muito válido. O cara faz Proust também usa muita linguagem como experimentação, mas não é exatamente o caso dos simbolistas. Eles usam a linguagem para mostrar erudição, para mostrar Uhum. vaidade. Apenas isso. A linguagem não é um laboratório que você faz um romance experimental, em que a linguagem ali ela alcança patamares que antes não tinham alcançado. Não, a linguagem ela serve para mostrar a sua erudição, para mostrar o quanto você domina as regras gramaticais. O Lima Barreto dizia que a literatura da época dele era uma extensão do ensino de gramática. E o Inclusive, ele Mário, foi perseguido, né? ele Porque foi perseguido por as isso, porque pessoas ele não tinha vários, entendiam aí essa questão da linguagem vários mais erros. oral que ele usava, né? Nos textos. Exatamente. Sim, o Lima, de fato, ele não era um exímio formalista, né? O Alfredo Bose, ele fala, olha, os parnasianos tinham de forma, o Lima não tinha. Mas o que o Lima tinha de conteúdo, eles não tinham. Uhum. Então, assim, esses são as virtudes ou seja, e os vícios de cada escola, né? O Lima como modernista e o Coelho Neto ali apresentando essa literatura empolada, superficial e vaidosa. Característica que é uma característica fundamental para descrever a própria mentalidade dos brusundanguenses, né? Aquilo que eu havia falado no início dessa sessão, que as características dos literatos, dos brusudangas, são similares às características do resto da mentalidade da população do país, né? Uhum. Vaidoso, superficial. E, bom, quando você menciona isso, de que o que importa é fazer uma linguagem erudita, mesmo que o seu leitor não entenda, o Lima Barreto diz assim: quanto mais incompreensível é ela, ou seja, a obra, a linguagem,
mais admirado é o escritor que a escreve, por todos aqueles que não lhe entenderam. Ou seja, você não entende o que o cara está dizendo, mas ainda assim ele é admirado, só porque escreve difícil. E o Lima Barreto não, ele entende que a linguagem tem que ser uma linguagem acessível, isso é a característica da literatura militante dele. A linguagem tem que ser acessível, a linguagem tem que se comunicar. O escritor, ele depende do leitor. Né? Ele tem que se comunicar com o seu leitor. O Lima Barreto, ele queria ser lido, ele queria ser escutado, ele queria se comunicar. Então, a literatura, para o Lima, ela serve para se comunicar. Ele até menciona em O Destino da Literatura, uma conferência que ele daria, né, que o Walkley retoma ela, né, no livro que você mencionou, Albert. Sim, Ele sim. fala que a literatura serve para comunicar e fazer as pessoas se entenderem. Nesse livro, o professor Walkley, Lima Barreto, O Destino da Literatura, analisa a literatura militante do Lima, nesse ponto, principalmente, que eu quero chamar a atenção, de que a literatura serve para comunicar as dores dos pobres aos ricos e fazer com que os ricos possam dizer o que eles pensam das coisas aos pobres. Então, o Lima entende que a literatura tem esse poder de fazer uma harmonização do conflito social. E talvez a gente pode chamar isso de alteridade, de que a literatura é capaz de fazer com que a gente entenda o que o outro quer dizer, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia com o outro. E isso é um aspecto fundamental na linguagem do Lima. Ele precisa ser compreendido pelos outros, ele tem esse desejo de ser compreendido pelos outros. Por isso que ele escrevia numa linguagem acessível e numa linguagem oral, como você disse, Weber. Isso é impressionante, numa linguagem oral. O professor Felipe Botelho, ele menciona que as crônicas do Lima, elas eram lidas nos jornais. A gente está falando aqui de um Brasil do início do século XX, em que o censo de 1920 diz que a população gerava em torno de 75% de analfabetos. Então, nem todo mundo conseguia ler os jornais, ter acesso à leitura de um jornal, quanto mais a leitura de um livro sofisticado, como é os livros do Coelho Neto e os livros do Machado de Assis, que hoje é um querido escritor nosso, mas eu mesmo agora estou relendo o Brás Cubas e ele tem uma série de referências à história da Grécia Antiga. E aí o Lima Barreto, inclusive, tem uma alergia enorme ao fato dos escritores ficarem mencionando a Grécia Antiga e ficar mencionando outros espaços geográficos e esquecer do Rio de Janeiro. Mas, enfim, como então um brasileiro médio poderia ter acesso à literatura? Se 75% da população em 1920, o Lima morreu em 22, publicou o primeiro romance, mas já escrevi antes da publicação do primeiro romance, ele publicou o primeiro romance em 1909, né? Isaías Caminho. Como que um brasileiro, nesse contexto, iria conseguir ler livros do Machado de Assis e compreender tudo que está ali? Não compreendia. Então, o Lima entendia que os novos tempos, ou seja, a modernidade, e ele se reconhecia como um moderno, portanto, pedia outro tipo de literatura, pedia uma literatura militante, que fosse acessível a todo mundo. Por isso que ele carrega o texto dele, a linguagem dele, com oralidade. Porque é assim que as pessoas falam nas vendas, nas boutiques, nos bares que ele frequentava. Então, a literatura dele tem muita oralidade. E eu dizia que o Felipe Botelho, ele faz um estudo em que ele menciona que os textos do Lima eram lidos em voz alta nos jornais. As pessoas, os jornaleiros tinham o hábito de ficar lendo os jornais. Os vendedores de jornais, nas vendas, nos cabeleireiros. Ainda hoje é comum, né, no interior, você chegar para cortar seu cabelo e ter pilhas de jornal. Então, assim, os jornais eles eram lidos em voz alta para que aquele leitor conseguisse fazer com que as pessoas que estão em sua volta, que não é leitor, ter acesso àquele conteúdo da cultura. Porque o jornal também é um conteúdo cultural. E o Lima Barreto publicava muito a obra dele em jornais. Então ele escreve com uma linguagem acessível, com linguagem oralizada, para que as pessoas que têm contato com o leitor de jornal, ou que mesmo leiam o jornal, consigam compreender o que ele está dizendo. Então, a escrita dele é simples de propósito, não é porque ele não é incapaz de escrever algo sofisticado e refinado. Ele é
possui uma simplicidade proposital, isso faz parte da estética dele, isso é planejado isso. E dentro dessa simplicidade, como palavras acessíveis, mas vez ou outra ele usa uma palavra estrangeira, ele usa uma palavra francesa, uma palavra inglesa. Inclusive ele era um grande leitor da tradição russa e da tradição francesa, ele lia no original os franceses, ele lia no original os ingleses, ele morreu no peito lendo uma revista francesa chamada Dois Mundos, que eu não sei nem pronunciar o nome francês, ele lia ela no original. Então, assim, ele é um cara muito erudito, mas ele escrevia numa linguagem muito simples. E um recurso para montar essa linguagem simples é a repetição de pronomes. Né? Ele usa muito a repetição de pronomes, ele usa muito a repetição. Principalmente isso fica mais evidente nos romances. Uma cena, ela vai se repetindo, para que a pessoa realmente compreenda. E até porque ele publicava em jornais, ou seja, ele publicava o livro em fragmentos, ou seja, uma semana era um trecho, uma semana era um outro, e aí no fascículo seguinte ele repetia alguma coisa do anterior, para que aquilo realmente fosse compreendido, para que a pessoa conseguisse caminhar no texto, de fato, e chegar ao final dele, compreender ele. Isso era coisa que os samoedos não se preocupavam, eles se preocupavam estritamente com a forma, com a linguagem erudita, e em descrever coisas que nem eles conheciam. Por exemplo, o narrador do Lima Barreto, ele menciona como um poeta estava preocupado em descrever um iceberg, mas ele nunca viu um iceberg. Então, ele critica essa literatura que se ocupa de problemas estrangeiros e esquecem do instinto de nacionalidade. O próprio Machado fala disso. Um instinto de nacionalidade. O escritor ele tem que ter um instinto de nacionalidade. E o Lima Barreto criticava bastante a literatura contemporânea a ele, de ter a ausência de conteúdos sociais e de ter a ausência do Brasil nos romances. O Lima Barreto é o escritor mais carioca que existe. E nenhum escritor foi tão carioca e tão brasileiro como ele. Então, ele criticava muito isso dos escritores refletirem sobre problemas que não eram do Brasil e estar esvaziados de conteúdos sociais. Ele faz isso nos Brusudangas através da descrição da escola samoeda, que tem, como eu disse, como referência o príncipe Tuk-Tuk Fit-Fit, que faz poemas medíocres, mas usa roupas de pele de urso. E, como diz o Lima Barreto, eles eram tão superficiais, isso é o Lima que diz, eles eram tão superficiais que viviam crentes na eficácia da vestimenta para a criação artística. E, para encerrar essa sessão, eu quero mencionar as 3 leis, as 3 regras da escola, os samoedas, que é de rachar o bico de rir. O Lima ridiculariza muito com esses literatos dos samoedas. E, bom, a primeira regra é... Bom, agora acessei a ela. A primeira regra é, se na poesia um meio de transportar o nosso espírito do real para o ideal, deve ela ter como principal função provocar o sono, estado sempre profícuo ao sonho. Ou seja, a principal função da literatura, ela tinha uma função, a literatura samoyeda, que era provocar o sono. Porque assim as pessoas conseguem sonhar, porque sonham quando dormem. Essa é a função da literatura dos samoedas. E, como eu disse, a função da literatura por Lima Barreto é de ter uma crítica social. Então, essa palavra função, aí já fica nítido o quanto é divergente da literatura que o próprio Lima praticava. A segunda regra que os samoedas faziam, que é também pilar, que é a monotonia deve ser sempre procurada nas obras poéticas. A monotonia deve ser sempre procurada nas obras poéticas. No mundo, tudo é monótono, diz Tuk-Tuk, Fit-Fit, que é o poeta referência dos samoedas. A beleza de um trabalho poético não deve ressaltar dele próprio, independente de qualquer explicação. Ela deve ser encontrada com as explicações ou comentários fornecidos pelo autor ou por seus íntimos. E que o Lima faz uma crítica severa à crítica literária. Ou seja, não importa se a obra é boa ou não, importa o que a crítica literária diz, os comentários e as explicações da obra. Não importa a obra, importa o que diz dela.
É a aparência dela, não é a essência dela. E, na verdade, são 4 regras. Eu leio a última para encerrar essa sessão. A composição de um poema deve ser regulada pela harmonia imitativa em geral e seus derivados. Então, é a regra da imitativa, né? Da imitação. É uma imitação que inibe potencialidades criadoras, não só na literatura, mas também nas artes plásticas e até na Constituição. Né? Lembra que na primeira parte a gente falou que eles, quando foi se reunir para fazer a Constituição dos Brusudangos, falou, poxa, que Constituição a gente vai inventar? De Lilliput, país das pessoas pequenininhas, das viagens de Gulliver, ou a dos cavalos, as dos gigantes? Aí eles imitam a dos gigantes, e Lima faz aquele comentário que eu adoro, né? Eles querem serem grandes, mas na verdade eles são medíocres. Então é isso. Essa é a escola Samoedo, uma escola superficial de literatura, esvaziada de conteúdos sociais, e uma escola que é completamente imitativa. Não existe criação alguma, Alienada, originalidade né? nenhuma nela. Sim. E a Lila Schwartz, e eu já mencionei como funciona um pouco da literatura militante do Lima. E isso é o oposto da literatura dos Brusundangas, né, da literatura de Samoedo. E, bom, quando a Lilia menciona a característica da literatura do Lima, a Lilia Schwartz, ela fala uma frase que eu adoro, que é o seguinte: o autor constrói, assim, uma literatura que se pretende negra, suburbana e pobre. Né? Essa literatura do Lima é uma literatura negra, uma literatura de um suburbano, em que há nela um catálogo enorme de suburbanos. Tem até castradores de gato, eu nem sabia que existia essa profissão, né? Aparece, vez ou outra, nos romances do Lima, essa profissão, castradores de gato, que andavam pelos subúrbios do Rio, castrando os Porque o gatos por um Brasil, o preço aí. Brasil na época a gente até tinha até discutido, né? Era muito rural, entende? Naquela Sim, passagem ali do sim, século XIX para o XX. sim, sim. Isso fica muito nítido, né, no Tristinho de Policarpo Quaresma. O Uhum. subúrbio, ele está muito colado nas zonas rurais, né? E vou até falar Muito colado sobre nas isso, zonas mas rurais. pode falar, pode Sim, falar. sim. Não, acho que isso a gente já consegue ter aí elementos para fechar essa sessão, que é um contraposto da literatura que o próprio Lima praticava e que ele quer criticar, que é a literatura militante que ele praticava. O contraposto é a literatura samoyeda, ou a literatura contemporânea a ele. E para finalizar de vez agora, e passar a palavra para você, professor, eu quero ler um trecho que para mim é Uhum. muito especial, do Lima, mencionando por que esses artistas, esses escritores da Brusundanga não colocavam profissões simples, como caçadores de gatos, lavadeiras. Tem uma profissão que aparece muito na obra, que é benzedeiros, né? Benzedeiros, raizeiros, essa profissão aparece muito. A frase diz o seguinte, que descreve muito bem a soberba e a vaidade dos escritores das Brusundangas, que domina nos grandes jornais e revistas elegantes da província a opinião de que a arte, sobretudo a de escrever, só se deve ocupar com a gente rica e chique, que os humildes, os médios, os desgraçados, os feios, os infelizes não merecem a atenção do artista e tratar deles degrada a arte. Então, vamos voltar, se a gente quiser romper com essa literatura superficial e vaidosa, a gente tem que ler o Lima, senão a gente vai voltar para a literatura anterior ao Lima e ficar lendo problemas da aristocracia brasileira. Uhum. Terminei. Palmas, muito bom, muito bom. Bora lá, gente. Então, só tenho aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, 44, 16 minutos. Eu vou correr aqui o máximo possível, que ainda tem uma parte para a gente discutir. Então, vou tentar ser bem sucinto para uma outra situação que o Lima ele problematiza muito bem sobre a questão da politicagem, que, na verdade, o professor Túlio ele já explicou muito bem, tá? Só que eu vou explicar uma outra situação que ele aponta que vale a pena a gente discutir. Eu vou ser bem breve, vou tentar ser rápido aqui também, me perdoem se eu correr, se eu falar rápido, para que a gente possa fazer aí alguns apontamentos antes de a gente finalizar, tá? Então, na obra,
ele fala tem um capítulo chamado O Ministro Pancom, olha o nome, Pancom e a questão javanesa. É um capítulo também muito especial, por quê? Porque você percebe que nesse capítulo o autor ele faz uma crítica da politicagem e da relação desses políticos, dos poderosos, com os mulatos e, por tabela, os negros, né? E aí você percebe que o Lima Barreto ele fazia, então, esse papel do javanês, que era o mulato aí que não conseguia ascender socialmente por causa da politicagem, e do outro lado nós tínhamos esses políticos inescrupulosos que não permitiam esses mulatos de eles ascenderem. O que acontece na história? Para resumo da conversa. Então, tem um momento que o Pancome, né, vamos por partes, né? Vamos pegar do início. O Pancome, então, é um ministro aí poderoso, né? Que ele é eleito, consegue ser eleito, e aí ele é tido como herói, quando na verdade ele não fez nada, né? Para vocês verem, olha a situação que ele vivenciou para ele ser taxado como herói. O cara subiu uma espécie de montanha lá do Rio de Janeiro, né? Que o Lima Barreto problematiza, que eu até acho engraçado. E aí, depois daquilo ali, o cara virou aquele herói, aquela febre nacional. Sendo que o narrador ele aponta para o leitor que outra pessoa já tinha subido antes, mas essa Inclusive pessoa foi ela o guia dele, né? não tinha recebido nem as honras, né? Que deveria, as Sim. honras da casa. E aí esse político, né? Que ele até fala, ele é gordo e pesado, eu achei até engraçado, né? De mencionar. Ele é gordo e pesado, conseguiu chegar ao topo dessa montanha e a partir disso o cara virou aquela febre, virou herói nacional. Além disso, ele vai para fora, porque uma outra questão aí que é problematizada é que muita gente ia para fora para sinalizar para a sociedade que aquela pessoa, quando voltasse, ela era importante, né? Ela tinha que ser endeusada na sociedade. E aí de quem que não venerasse essa pessoa que viesse da Europa, porque ela voltaria cheia de cultura, né? Voltaria uma pessoa inteligente, quando na verdade, gente, não voltava dessa forma, de forma alguma, né? Porque o narrador ele ironiza. E aí esse ministro ele volta para governar aí o país com o manda-chuva, que é o presidente, né? O presidente recebe aí um cognome, né? Um apelido pejorativo, que é manda-chuva, e ele consegue, com o presidente, então, comandar o país, né? Aí o interessante, gente, é que esse ministro, ele passa por cima das leis. Então, existem leis, né, que precisam ser obedecidas, mas tem momentos que o narrador ele é tão irônico que ele deixa até a própria personagem falar, né? Dizendo assim, não, para que essa lei, né? Vai ter que ser dessa forma aqui, do meu jeito, não é dessa forma dessa lei aí, não. Então, o cara, ele passa por cima de uma lei, né, que tem que ser levada em consideração, e ele consegue aí fazer o que dá na telha, né, o que dá na cabeça dele. E aí, o que acontece? Para resumir aqui a história, que o nosso tempo já está indo embora. Tem um momento em que ele precisa aprovar um candidato específico ali para um cargo dentro de uma repartição pública, que precisava ali ficar colado a ele. Aí o que acontece? Muitos javaneses conseguem fazer a prova e um desses javaneses, ele quase consegue entrar, porque o cara ele era muito bom nas provas nas etapas, né, do concurso. Aí o que acontece? Esse javanês, né, que é o mulato, ele foi impedido de fazer a última prova, porque o ministro Pancome aí, que odiava mulatos e odiava negros, porque ele era, né, mentalidade fascista, mentalidade aí de homem, né, que não está nem aí para pessoas de cor. Aí ele fez com que esse candidato de cor mulata perdesse a prova, mas o cara tinha todas as chances de ganhar. Mas aí ele fez isso, e aí no final das contas, ele conseguiu aprovar um cara lá bonitinho, né? Que inclusive o narrador mostra esse adjetivo, um cara bonito, branco, né? Padrão europeu, nada brasileiro, e esse cara conseguiu, sem fazer concurso, passar numa prova que precisava passar por concurso. E aí o Lima Barreto, ele problematiza essa situação, né? Um país tão injusto que não dá oportunidade para os seus próprios patrícios, né? Para os seus próprios brasileiros, porque o javanês aí, que é da cor mulata, ele tinha chances de
todas as chances possíveis de ganhar, né, de conseguir o cargo público, mas no final das contas o cara ele perdeu por causa do ministro aí que odiava mulato e negros, né? E aí, isso aí, gente, para entender até melhor a obra, você tem que entender que lá no século, né, na virada ali do século XIX para o século XX, a gente estava vivendo essa onda muito alta de racismo, né? O racismo que existe hoje na sociedade, que é velado, que muitas das vezes é claro, vem daí dessa época. E aí, o que que acontece? Nessa época aí do Lima Barreto, mulato e negro praticamente não tinha chance alguma de ascender socialmente. Tanto é que o mulato aí da cor da javanesa, né, que é usado esse nome aí para simbolizar o mulato, ele não consegue o cargo por causa de uma trapaça, né, de uma tramóia que é feita por esse político aí inescrupuloso que quando você vai analisar o político, ele não tinha nada de herói, né? Ele era um político aí totalmente irresponsável, burro com os destinos da nação, entende? E aí é basicamente isso que acontece. E esse político, gente, eu esqueci de mencionar, segundo os críticos, eles dizem que é o Barão do Rio Branco, que foi um importante político aí da época do Lima Barreto, né? Que junto ali com os militares, os primeiros militares que fizeram aí a República, a primeira República do Brasil, eles conseguiram ali, né, governar esse país, né, aos trancos e barrancos, né, imprimindo aí altas taxas para a população e, no final das contas, quem se lascava era o povo mais pobre, entende? E é basicamente isso. A gente tem 9 minutos, a gente vai fazer aqui algumas considerações finais aí da obra. Eu deixo o professor Túlio falar aí, e aí eu falo mais alguma coisa aqui, tá bom, Túlio? Sim. Bom, esse trecho é importantíssimo, né, para entender, né, professor Albert, como funciona um sistema de corrupção que contamina os cargos públicos e administrativos dos Brusundangas. A gente sabe muito bem que funciona no Brasil também, né? No Brasil a gente sabe que para conseguir um emprego é muito mais fácil se você tiver pistolão, que o Lima Barreto chama de pistolão, que a gente pode chamar de contato, ou ter as costas quentes, simplesmente. E o Lima Barreto já criticava esse hábito do brasileiro, de burlar sistemas de contratação de pessoas mediante essa corrupção, de recusar uma pessoa pela cor. O Lima Barreto usa a palavra mulato porque era a palavra do seu contexto histórico, que é mestiço, também a palavra que ele usava na época. Outra expressão, que é uma expressão muito curiosa que ele usava, que eram pessoas da cor da tez, né, da testa azeitonada, ou seja, mais escura. E esse mulato que iria conseguir um emprego e que não conseguiu por causa da cor dele, é porque o ministro que tem essa vaga na secretaria dele era um cara profundamente racista. Como você disse, os mulatos, os javaneses são equivalentes ao que no contexto do Lima é equivalente aos mulatos. E é muito curioso, eu quero, para concluir, junto com as minhas considerações finais, bom, eu estou aqui citando o Lima, não é por um hábito acadêmico, é porque é o seguinte, a gente está falando do Lima Barreto, e ele já tentou, já houve uma força enorme, uma força social enorme para tentar silenciar o que ele dizia. Então não convém a gente hoje fazer a mesma coisa, então a gente tem que dar voz ao que ele faz, ao que ele fala. Por isso que eu gosto das frases dele, por isso que eu gosto das formulações dele, por isso que eu cito ele, para a gente poder escutar o que ele tem a dizer. E nesse momento, assim, em que ele descreve como funciona essa corrupção que expeliu os negros de acessar os cargos públicos, o Lima Barreto menciona como o governo da Bronzundanga faz a sua publicidade no exterior. E ele diz assim na frase: nos anúncios luminosos, então, a sua imaginação foi fértil, ou seja, a imaginação do ministro foi fértil nos Eu anúncios do marquei exterior. esse Essa coisa, ainda frase bem que tu é lembrou, graças a espetacular, cara. Deus. Ele diz assim: houve um anúncio que ficou célebre e assim rezava: Brunzundanga, país rico, café, cacau e borracha. Não há pretos. Peraí, Túlio, E calma aí. sim, 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 Repete de sim. novo, o pessoal ouviu. Ó, Eu acho que o pessoal não entendeu. Repete aí, por favor. houve um anúncio para a gringa, para o estrangeiro, que ficou célebre.
Brusundanga, país rico de café, cacau e borracha. Não há preto. Ou seja, Não pode há vir à vontade, pretos. não há Não há preto. preto, gente. Comenta aí, professor Túlio. Eu Bom, fiquei sem palavras agora. isso a Essa gente frase dele vive é no, genial. o Lima Barreto escreve isso em 1917, numa época em que existia uma eugenia que prometia a purificação da raça brasileira, um Isso. embranquecimento, Uhum. ou seja, através do cruzamento de um branco com um negro, com o passar das gerações, os filhos ia ser brancos. Então a gente está numa época em que a ciência ela era profundamente racista e prometia uma nação branca. E, inclusive, esse Positivista, era o. positivista racista, né? Quando eu vou Sim, trabalhar literatura nas escolas, eu já falo, olha, gente, positivismo eu odeio. Se vocês vierem com ideia de defender positivismo, eu vou ficar bravo. Porque é isso, era né? uma ciência completamente racista, né? E que prometia para o exterior, nos congressos de antropologia, prometia para o exterior, ainda na década que o Lima escrevia, a promessa de que o Brasil, em 3 gerações, em poucas gerações, seria um país de brancos. Então o Lima zomba, ridiculariza é, dessa mentalidade, né? Olha, pode vir à vontade, pode vir e rapelar o país. Aqui não há brancos, sintam-se confortáveis e não se sintam constrangidos. Aqui não há preto, só há branco. Então essa frase do Lima ela é muito muito forte. E para concluir, para dizer isso, eu digo isso também para concluir, para dizer que o Lima ele tem frases indigestas, ele tem formulações que não é agradável de se ler, Uhum. mas que denuncia bastante um país que a gente tenta esquecer. Um país que a gente tenta esquecer, que a gente tenta maquiar como se fosse um país que já superou o racismo, um país que já superou a corrupção. A gente tenta fingir que o Brasil é um país que não tem patrimonialismo, que os seus governantes e Uhum. os filhos deles não ficam na situação, que governam com imparcialidade. A gente é o país da imitação e, segundo o Lema Barreto, eu diria que a gente é o país do fingimento. A gente finge muita coisa, né? A gente finge que, que superou muitos problemas que ainda a gente tem que ter honestidade e ter coragem para enfrentar. E o Lima Barreto toca nessas feridas. O Lima Barreto ele toca o tempo todo nas nossas feridas. E são feridas de 100 anos atrás que ainda continuam. E isso mostra a nossa indisposição em querer mudar como sociedade, em querer mudar a nossa cultura. Então, acho que mudar a cultura é uma revolução muito difícil, mas que o Lima já começou, sabe? Então, gente, falta aqui menos de 3 minutos. Vou falar aqui rapidamente também minhas considerações. Uma obra aí que, como eu falei no início da live, vale a pena. Ela deve ser discutida sim, porque ela trabalha ainda, né? Essas questões que são pontuais, que às vezes a gente pensa que passou, né? Muita gente diz que no Brasil, por exemplo, não tem racismo. O cara tá louco por dizer isso, né? Porque a gente percebe que tem sim racismo. Então, os Brusundangas aí fica a leitura para quem não leu essa obra magnífica do Lima Barreto, né? Que os Brusundangas, para quem não entendeu, é o próprio Brasil, tá, gente? Ele fingiu que foi visitar um país, mas quando ele chegou nesse país, né, ele relatou tudo na obra, era praticamente todos os problemas que o Brasil enfrentava na época, que a gente ainda vivencia, né? Como a politicagem, essa questão de você passar por cima das leis que gerou o chamado jeitinho brasileiro, né? Entre outras situações. Então, a obra, a literatura, gente, ela é atual, ela nunca morre, né? E aí o Lima Barreto, com essa obra magnífica, ele mostra que o Brasil, né, ele continua esse país às avessas, né? Você, do lado de fora, pensa que o Brasil é perfeito, né? Ele é maravilhoso, mas aí aquela questão que eu falei no início da live, tá? Mas quando você entra no país, você percebe que o país ele é uma falcatrua. Você entrou numa cilada, né? Porque o país não tem nada aquilo. Se diverte, hein, Exatamente. Túlio? Não tem nada aquilo que vocês estavam Não, é porque imaginando, tá? é muito engraçado, porque o Lima ele descreve, né, no Brusundangas como os industriais contratavam estrangeiros, vendendo uma imagem gloriosa do país, mas eles chegavam aqui e encontravam, você falou, uma cilada. Túlio, então, a esposa do Túlio pediu para ele deixar o Instagram. Fala aí, Túlio, que tem 24 segundos. Vai lá.
Tempo. Olha, eu não sei meu Instagram de cabeça porque eu quase não entro, mas eu não Né, sei se Bagatelas Literárias, gente. Bagatelas Sigam aí Literárias. o Isso. professor Túlio. E, gente, é isso. A gente É. agradece, já vai finalizar a live. Obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, Túlio. Obrigado, Obrigado. valeu.